Fala pessoal, e aí, como é que estamos? De volta mais uma vez, com mais uma questão do Enem de 2019, dentro da Sociologia. Galera, hoje uma temática muito densa, uma temática complexa, mas uma temática extremamente atual, a questão do preconceito religioso. Vamos pensar aqui em termos sociológicos, o que a gente pode desenvolver. Primeira ideia é a seguinte: você já sabe que necessariamente Sociologia ela tem que ser pensada como o somatório das ideias individuais e sociais que um grupo tem. Sociologia ela vai fazer o quê? Ela vai estudar a maneira como isso acontece. Importa para a Sociologia se está seguindo a cartilha dela? Não. Importa se é do jeito dela? Não. Importa se é o que ela quer? Não. Ela é uma observadora que vai coletar dados e construir pensamentos. Como é que isso vai acontecer então? O texto traz para nós uma situação muito complexa com relação à perspectiva do preconceito. Antes de mais nada, eu quero chamar a atenção que preconceito, para ser escrito assim numa redação oficial de um Enem, de um vestibular, ele tem que ser colocado entre aspas. Por quê? O pré diz respeito ao antes e o conceito diz respeito à ideia. Preconceito é uma ideia antes de conhecer a ideia. É uma impressão que você traz sobre aquele pensamento. Qual que é o problema do preconceito? Tem problema ter preconceito? Não, todos nós temos. O problema é permanecer no preconceito, que é você pegar aquela ideia prévia e torná-la uma ideia necessariamente absoluta, seja por uma experiência, por uma situação qualquer. Quando eu falo do âmbito religioso, eu estou falando de uma visão teísta. O que é uma visão teísta? É uma visão que compreende a existência de um Deus. Aí, na visão que ele quiser estabelecer, na visão que ele quiser criar. Pois bem, o nosso texto traz um problema muito sério com relação à discriminação e preconceito contra as religiões de matriz africana, que estão muito presentes dentro da nossa própria sociedade. Basta dizer, por exemplo, que lá no início do século XX era proibido o exercício dessas religiões, que era considerado algo criminoso. Extremamente perigoso essa situação, por quê? Porque ela tira de nós a capacidade de pensarmos sem o preconceito. E quando eu penso com preconceito, é como se eu pensasse infectado por algo que não me deixa ver claramente. O preconceito ele faz isso, ele destrói a pessoa. Aí você vai pensar a perspectiva do Estado brasileiro. O que é o Estado brasileiro em termos governamentais? Um governo que vai se dizer e se desenvolver laico. Qual que é a ideia da laicidade? Que não tem uma influência religiosa sob nenhuma perspectiva. E também, além de laico, democrático. A democracia, em tese, é justamente essa igualdade de direitos e deveres que você tem para todas as pessoas que a compõem. Por isso, senhoras e senhores, é um laço extremamente preconceituoso, discriminatório e contrário a um Estado que se diz laico e democrático. Mas percebam que isso vai acontecer sob formas diferenciadas do próprio entendimento que o ser humano faz aqui. Por quê? Porque quando eu falo da ideia da religião, não é apenas aceitar, concordar, querer junto, é você deixar que elas possam coexistir, tá? A grande palavra-chave na vertente religiosa hoje é a perspectiva da coexistência. Não precisam ir muito longe, que se você for numa repartição pública do Brasil, não deveria ter lá uma cruz, um crucifixo, típico do catolicismo, do cristianismo. Se fosse para ter o crucifixo, devia ter todos os símbolos religiosos. Por quê? Não é laico e não é democrático? Se não é para ter um, não pode ter nenhum. Se vai ter um, então tem que ter todos, para estabelecer essa relação. Vamos então à nossa questão. A maior parte das agressões e manifestações discriminatórias contra as religiões de matrizes africanas ocorrem em locais públicos, 57%. É na rua, na via pública, que tiveram lugar mais de 2/3 das agressões, geralmente em locais próximos às casas de culto dessas religiões. O transporte público também é apontado como um local em que os adeptos das religiões matrizes africanas são discriminados, geralmente quando se encontram paramentados por conta dos seus preceitos religiosos. Vamos então ao comando. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática, até determinada pelo próprio Estado em si. Letra A. Vamos ao enunciado. As práticas descritas no texto são incompatíveis com a dinâmica de uma sociedade laica e democrática porque... Letra A. Asseguram as expressões multiculturais. Não é uma questão só de multiculturalidade, é uma questão muito mais do que de um respeito a essa condição. Letra B. Promovem a diversidade das etnias.
Pode ser que sim, pode ser que não, mas ela necessariamente tem que ultrapassar apenas essa obrigação. Letra C, falseiam os dogmas teológicos. Aí vai depender de qual religião que você está falando, de qual modalidade. Letra D, estimulam os rituais sincréticos, que juntam diversas religiões. Também não. Portanto, até por eliminação, letra E, restringem a liberdade de credo, porque aquele que pratica aquele credo não vai querer sair à rua com aquele vestimenta, porque ele se sente constrangido e até com medo da própria violência. Então pensem, a questão fundamental é essa concepção da coexistência, não da obrigação de você ter que concordar com absolutamente tudo. Gente, sociedade contemporânea tem duas palavras de ordem: multiplicidade e pluralidade. Assim nós aprendemos a conviver. Beleza, galera? Valeu, até mais, até a próxima.